Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Mais Faturamento. Aqui eu vou te ensinar como tu vais obter mais lucro com os recursos que tu já tens hoje, qualquer que seja o tamanho do teu negócio. Eu sou o Arthur e hoje eu vou te falar como é que tu vais aumentar o teu lucro através da adequação da tua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas antes de eu te convidar, mas antes de eu te mostrar como é que tu vai aumentar o teu lucro através da adequação da tua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, eu quero te convidar para a Jornada Mais Faturamento. Vão ser 3 dias em setembro, aonde tu vais poder aprofundar um pouco mais todos esses conhecimentos que nós estamos trabalhando ao longo do nosso programa. Então, se tu gostou, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e na bio do TikTok e do Instagram. Eu tenho certeza que vai ser um evento de muito conhecimento para todos nós. Eu te vejo por lá, certo? Agora que eu já te falei a respeito, agora que eu já te convidei para participar da jornada Mais Faturamento, eu vou te contar como é que tu vais obter mais lucro através da adequação da tua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. Tá bem? Bom, o que acontece? Muita gente acredita que a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados é coisa só para empresa muito grande, né? Coisa para empresas que não tem o menor sentido fazer na sua própria empresa. A minha empresa é uma empresa pequenininha, eu sou um MEI, Arthur. Só eu trabalho aqui, eu faço uma produção, eu sou cabeleireiro, né? Eu sou barbeiro, eu faço unhas, né? Eu trabalho com unhas, eu faço pé, eu sou pedicure, eu sou podólogo. Por que eu vou querer fazer adequação à lei geral? Eu nem pego dados do meu cliente, nem armazeno dados dele. A lei que foi estabelecida no dia 14 de agosto, ela está fazendo 5 anos esse ano, no dia 14 de agosto de 2018, ela vale para todas as empresas, para todos os CNPJs, para todas as pessoas físicas de todo o país. Então a adequação ela é obrigatória. Mas Arthur, eu não trabalho com dado, eu não trato dado de pessoal. A exigência da lei também vale para ti. Né? Até que seja dado qualquer movimento contrário a isso, tu também precisa estar adequado. E nós na Privacy Grow, nós conseguimos te ajudar a fazer essa adequação de uma maneira que se encaixa no teu orçamento. Então, pensa aí que nós temos todas as ferramentas para adequar desde o MEI, né, desde a da empresa que ali é o microempreendedor individual, aquela empresa bem pequenininha, até a grande empresa, né? Até a empresa com 2.500, 3.000, 4.000, 10.000 funcionários. Nós temos condição de fazer a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados para todas as empresas de qualquer tamanho, com a mesma qualidade, com o mesmo método, o método Privacy Grow, para fazer isso. Né? E aí tu vai me dizer, mas Arthur, o que eu estou correndo? Que risco eu vou correr nessa de não fazer a adequação? Bom, existe um risco de uma multa de 2% do faturamento anual limitado a 50 milhões por infração. O que isso quer dizer? Que se tu tiver uma infração, duas infrações, três infrações, vai multiplicando. Então é 2% do teu faturamento. Ah, vamos chutar aí, né? Eu faturo 100 mil reais por ano, né? 100 mil reais por ano para ficar fácil a conta. 2%, R$ 2.000. Então tive uma infração, aí vai me custar R$ 2.000 a multa. Ah, tive duas infrações, R$ 4.000. Três infrações, R$ 6.000. Então a multa ela vai se multiplicando, né? Tive 10 multas, R$ 20.000 de multa, né? Então é importante, muito importante se proteger. Arthur, mas eu não trabalho com dado. Bom, mas tem alguns ritos ali que tem que cumprir. O artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados, no seu parágrafo 7, 8º, ela, no seu inciso 8º,
ela diz que tu tens que ter um encarregado de dados, né? E ali no artigo 41 ela vai descrever quais são as atribuições desse encarregado de dados. Bom, eu vou te ajudar então a estabelecer esse requisito que a lei geral pede, né? Eu te ajudo a fazer isso. Mas por quê? Porque a partir de fazer isso, tu está cumprindo, tu estás legal, né? Tu estás dentro da lei. E uma vez que tu estás dentro da lei, então tu consegues aí uh, ter mais lucro. Por quê? Pensa só, se tu recebe uma multa, essa multa ela vai te custar. E se está te custando, tu vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. E de onde é que vai sair esse dinheiro? Vai sair do lucro que poderia ter tido. Então, olha como é sensato isso, né? Tu não está de acordo com a lei, pode sofrer uma denúncia, né? A denúncia é o concorrente, né? Ah, esse meu concorrente aqui, esse barbeiro, esse pedicure, esse manicure, esse massagista, né? Ele não tem um DPO, ele não tem um responsável lá pela proteção de dados. Pronto, já é o suficiente, né? Já está infringindo o artigo 5º. Entende? Então, uma denúncia que pode ser anônima, direto na página da NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já pode criar aí esse revés para o teu lado. E eu vou te ajudar de uma maneira econômica que cabe no teu bolso a fazer isso. É só entrar em contato que a gente fala sobre essa questão, né? Mas então, o que tu precisa saber, né? O que é importante saber aqui é que algumas pessoas acham que a LGPD é só para empresa grande, só para empresa gigante. Eu já te falei que não, né? Ela é para empresas de qualquer tamanho. E aí é importante que tu esteja adequado, porque tu vai ser cobrado a respeito disso. É uma lei que já está há 5 anos no mercado. Agora, dia 14, aliás, faz 5 anos, né? Então ela já está aí em vigor desde ela foi promulgada em 14 de agosto de 2018, então ela já está aí valendo desde lá e foi então dada efeito a ela, né, a partir do ano de 2021. Né, era para ser em 2020, mas teve a pandemia e a partir de 2021, então, a lei começou a entrar em vigor pela ANPD. Ela, como já tinha sido promulgada em 2018, o PROCON já estava multando em cima da ANPD, já estava estabelecendo penalidades, né, em cima da LGPD, a Justiça do Trabalho. Então, várias áreas aí estavam já fazendo o uso da lei para punir as infrações. E a NPD, então, é que tem essa multa de 2% do faturamento anual e ela já começou também. Agora há pouco tempo, dia 7 de julho, saiu uma multa, né, de R$ 14 mil por uma empresa que infringiu 2 artigos no tratamento de dados. Para evitar isso, para ficar tranquilo, eu te ajudo. Empresa pequena, empresa grande, a gente consegue tratar isso. Então, não é coisa só de empresa pequena, não é coisa só de quem trata dados. Se tu não trata dado, a gente tem que dizer aí que tu não trata dado e trabalhar com isso, certo? Bom, qual que é a diferença que existe aí entre a LGPD e o Bloco K, por exemplo, né? Pô, o Bloco K foi uma legislação que surgiu aí, desculpa, e não pegou, não vingou, né? Foi uma legislação que apareceu e assim como apareceu, acabou não sendo cobrada. A LGPD, ela é uma lei de compliance. O que isso significa? Que existem outros lugares no mundo que estão cobrando a adequação dessa legislação. Então, os Estados Unidos cobram, os Emirados Árabes cobram, o Paraguai cobra, o Uruguai cobra. E se eu não tiver adequado essa lei, eu não consigo negociar com esses países, né? Então o Brasil estabelece essa legislação, a União Europeia também, na GDPR, que é a mais tradicional de todas, apesar da do Uruguai ter sido a primeira. Se o país, né, se a empresa não está adequada, se o país não tem uma legislação para tratar a questão de proteção de dados, ele fica à mercê. E ficando à mercê, ele não negocia com esses outros países, né? Então, quer seja da União Europeia, quer seja dos Estados Unidos, ele vai ficar em uma situação desfavorável para fazer negócio. Por isso estabeleceu-se a lei e por isso a lei é cobrada, entende? Para que todo mundo haja
de acordo com o que precisa ser feito, tá? Então, ali na Lei Geral de Proteção de Dados é importante tu saber que existe os dados que são dados pessoais, tem os dados que são de pessoa física, né? Esses dados de pessoa física, que é o que ela trata. Tem dados que não são de pessoa física, esses dados que não são de pessoa física, ela não se importa, não tá dentro da lei. Mas esses que estão são importantes e eles têm uma característica específica, né? Então, dados de pessoa física e dados sensíveis, né? Dados de pessoa física e dados que podem causar algum tipo de preconceito, né? Ou algum constrangimento para o titular de dados. Quando a gente está falando disso aí, quer dizer que tem que ter mais cuidado, né? Quando eu falo de dados sensíveis, tem que ter mais cuidado porque a penalização é maior, né? Então, se eu tenho todos os atenuantes, eu consigo ter uma multa menor, né? Eu consigo me proteger, eu consigo apresentar, olha, me denunciaram e tal, mas eu estou de acordo, né, com a legislação, eu estou adequado à legislação, então eu não sofro esse problema, né? Não vou ser punido. Eu apresento ali as minhas ações que eu estou realizando e aí eu consigo me safar dessa multa, né? Por que é importante a gente fazer isso? Por que é importante cuidar da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados traz lucro para a minha empresa. Bom, eu já te falei que ela é uma lei que traz 2% no faturamento da minha empresa, né? Uma multa de 2% do faturamento anual da minha empresa. Então, se a minha empresa fatura 100 mil, cada infração vai ser 2 mil que ela vai me autuar de multa, né? Então, tive 10 infrações, 20 mil reais de multa eu vou sofrer. Só que isso é uma parte, olhar para o copo meio vazio, né? Quando eu olho para o copo meio vazio, o que eu vejo? Multa, né? Vejo prejuízo, vejo problema. Mas eu convido para a gente olhar de uma outra forma isso, né? Que outra forma é essa? Eu convido a gente para olhar sobre a forma de organização da empresa, estruturação da empresa, formalização da empresa. E além de não gastar com uma multa, eu começo a ganhar mais porque eu estou entregando mais valor para a minha marca, para os meus produtos, sejam bens ou sejam serviços. E a partir dessas entregas de mais valor, eu tenho conhecimento maior de mercado e mais valor para a minha marca, para os meus produtos. E quando eu tenho um crescimento de valor, de como é vista a minha marca no mercado, os meus produtos, acontece que eu não vou tendo mais concorrência lá. Porque as pessoas não querem consumir um produto, elas querem consumir a experiência que elas têm com o produto. E aí tu já não produz mais um tênis, tu já não produz mais uma camiseta, tu já não entrega mais um serviço de tecnologia da informação, tu entrega uma experiência que não tem comparativo no mercado e o teu preço não fica mais balizado, né? Então, o meu concorrente cobra X, eu cobro 2x, mas eu não cobro 2x para entregar o mesmo serviço do meu concorrente. Eu não tenho concorrente, porque o que eu entrego ninguém mais entrega. O que eu entrego é muito superior. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem ajudando para a gente trabalhar toda a parte de processo, de formalização, e isso faz com que a gente apresente mais valor no nosso negócio. E apresentando mais valor, construção, tudo é trabalho. Tu que é empreendedor, tu que é MEI, tu que faz o teu trabalho por conta, tu sabe que se tu não acordar de manhã e não for trabalhar, se tu não acordar e não for com empenho fazer as tuas coisas, não funciona, não dá certo, né? Então tudo que a gente faz precisa de empenho. E eu tô te oferecendo uma possibilidade que com os recursos que tu tem, não precisa mexer em nada de recurso que tu tem, com o tamanho que for a tua empresa, não precisa crescer a empresa para fazer isso, consegue entregar mais valor e isso se traduz em mais precificação, né? O teu preço, o teu produto não vai ser visto pelo preço, mas pelo que ele entrega. Então, o pessoal não vai comparar preço de A com preço de B, né? Ele vai comparar produto de A com produto de B, bens ou serviços, né? Então, o teu serviço é esse aqui e o serviço do outro é esse aqui. Não tem comparação, esse serviço desse cara aqui é muito melhor. Por quê? Porque está mais organizado e as pessoas percebem isso. Está mais orientado, está mais ordenado. E as pessoas percebem isso, teu cliente percebe isso. Quando todo mundo está falando a mesma língua dentro da empresa, as pessoas percebem. E é isso que eu ofereço para ti.
no método Privacy Grow, a gente faz isso. Então eu já estou te mostrando como que a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados vai fazer com que tu tenha mais lucro. Porque, bom, se tu começou a cobrar mais pelo teu produto, pelo teu serviço, não mexeu na estrutura, o que aconteceu aí? Teu lucro aumentou, certo? Então, tu gasta R$ 100 para produzir, cobra 120. Então tu teve um acréscimo de valor no teu produto, né? Teu produto, teu cliente percebe mais valor nele. Opa, pera aí um pouquinho. Agora, em vez de 120, eu estou cobrando 130 e eu não tive que mover nada na minha estrutura para fazer isso. Eu não tive que aumentar a estrutura, não tive que fazer nada mais. Entendeste? Então, as pessoas te escolhem pelo que tu apresenta para elas de organização. E, claro, tá te protegendo, né? Então, tu atua da forma negativa, vendo o copo meio vazio, tu tá protegido quanto a uma possibilidade de multa, e o copo meio cheio, né? Tu tá agregando valor no teu produto, seja ele um bem ou seja ele um serviço. Certo? Agora é a hora de investir nisso. Por quê? Porque a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados está sendo cobrada muito mais fortemente agora, né? A lei já está fazendo 5 anos, e aí quando a NPD te autuar, ela te notificar, espero que não aconteça, mas se acontecer, ela vai te perguntar, cara, teve 5 anos para te adequar. Não te adequou por quê? E aí o que tu vai dizer? Ah, porque isso, porque aquilo. Beleza, né? Então tá, te notifiquei, eu vou te dar um prazo aí. Tem 30 dias para apresentar. O que tu vais fazer? Tu vai lá e vai correr pro teu advogado, né? Bah, olha só, pro teu contador, pro teu advogado, né? Pra pessoa que tu tem confiança lá. Bah, olha só, eu preciso fazer tudo isso aqui. Bom, primeiro que não dá para fazer em 30 dias. A adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, se alguém te prometer em 30 dias, tem algum problema, né? Ou tu não trata dados, né? Ou tu não trata dados, e aí a gente consegue ajustar um prazo bem menor para fazer isso, ou tem algum problema, tá? Por quê? Porque todo o processo para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, que vai lá desde o data mapping até a confecção dos relatórios de impacto de privacidade de dados, política de privacidade, isso aí, pelo menos 90 dias para a gente fazer o início disso tudo, né? Pensa que o prazo de implementação da lei geral, ela está em torno de 12 a 18 meses, dependendo da estrutura e da organização da empresa. Então não tem como alguém te oferecer isso para fazer num dia, 2 dias. Como eu te falei, a não ser que tu não trate dados. Aí a gente consegue encaixar um produto para ti que é diferente. Né? E a gente consegue fazer. Eu sou um MEI, não trato dado, né? Não pego dado de ninguém. Eu trabalho com organização do lar. Né? Bom, tu não trata com dado de pessoa física, né? Beleza, a gente tem como adequar para ti. Ah, eu trabalho com outros produtos. Tem problema, a gente consegue adequar para ti também. Certo? Então, importante perceber isso, né? Que eu preciso fazer adequação indiferente do meu tamanho e eu não consigo fazer isso em uma semana. Né? Eu preciso de mais tempo, não consigo fazer em 30 dias. Eu preciso de mais tempo para fazer isso. Uma vez que eu preciso de mais tempo, tu foi pro teu contador, tu foi pro teu advogado, tu foi para quem tu tem confiança, né? E ele vai te dizer, bah, eu não tenho como fazer isso, mas eu posso te defender nesse processo. Bom, aí o honorário vai variar um pouco, né? Mas imagina que vai estar em torno de uns R$ 2.000 o honorário mensal dele. Tu não pagou a multa, mas tu já está marchando aí com o valor dos honorários do teu advogado. Ou do teu contador que vai te ajudar a defender. Porque chegou num momento em que tu precisa, né? E se ele te pagasse 3 mil, tu ia ter que pagar. Né? Se ele te cobrasse 3 mil, tu ia ter que pagar. Por quê? Porque tu tá pressionado, né? Tem uma notificação ali, tu vai ser multado. E aí? Pago a multa, pago o advogado. Porque mesmo tu pagando a multa, tu vai ter que adequar. Tu imagina a situação. Então, tu foi notificado, tu tá com um problema. Ah, não vou pagar, vou fechar a minha empresa. É uma situação difícil, né? É uma escolha difícil para fazer, mas ela precisa ser feita, tá? Então, se tu não fizer a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, tu vai ter que escolher
fechar a empresa, pagar para alguém te defender e fazer a adequação. Não quero fazer agora. Tudo bem, não precisa fazer agora. Só que tu pensa nisso, né? 3 opções. Fecha a empresa, porque tu não vai, como é que vai ter recurso para pagar a multa, fazer a adequação e ainda por cima pagar a tua defesa. Eu quero evitar esses custos para ti. Eu quero te ajudar a antever e se tu for notificado, tu apresenta, tem aqui um documento que diz que eu estou de acordo. Eu tenho aqui um documento que eu estou mostrando, tenho evidências, eu gerei evidências que isso aqui está funcionando. O método Privacy Grow, ele faz tudo isso. Ele gera tudo isso para ti. Ele vai gerar as evidências, ele vai fazer a adequação e ele vai te proteger. Caso tu venha a ser notificado, tu vai ter documento, tu vai ter evidência para apresentar aí e mostrar que tu está de acordo. Certo? Mas Arthur, como é que tu vai fazer isso, Arthur? Como é que tu vai dizer que tu faz tudo isso para mim aqui? Bom, as pessoas erram muito quando elas não conseguem identificar o risco que elas estão correndo, né? Então, boa parte dos meus clientes, eu vou dizer para ti aqui, jogando bem baixinho, tá? 80% deles achavam que não iam ter problema com a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando eles começaram a ter a implementação do método Privacy Grow na empresa, eles perceberam que eles deveriam ter feito antes, porque organizou muito mais a empresa deles, eles foram muito mais produtivos utilizando o método. Então o método traz muito benefício. Um erro comum que tem aí então é acreditar que não precisa ser feito nada. Então, se as pessoas acreditam que não precisa ser feito nada, não está na hora, isso não vai acontecer agora, elas estão perdendo tempo de estar se preparando e estão perdendo dinheiro, porque assim que elas aplicam a Lei Geral de Proteção de Dados, o método MPG para fazer isso, elas começam a ter retorno. Elas começam a ganhar mais. Mesmo que elas não sejam notificadas, elas começam a ter mais lucro só pelo fato de organizar mais os processos. E por que a gente consegue fazer isso? Bom, eu vou te mostrar agora. Vou te mostrar como é que a gente consegue fazer isso. Porque aqui a gente diz que faz e mostra o que é feito, mostra como é feito. Certo? Vou te mostrar aqui então como é que a gente faz, né? Esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que estão aí na... Vamos ver se vocês conseguem ver também. Essa tela que eu estou mostrando para vocês aqui, ela é a telinha do método Privacy Grow, tá? Então o que a gente tem no método Privacy Grow? A gente começa tudo por um diagnóstico, né? A gente identifica, classifica, prioriza, formaliza tudo, faz toda uma formalização, e aí a gente tem organização, mais valor para a imagem da empresa, melhoria na comunicação. Então, tudo isso aqui é o método do Privacy Grow sendo implementado. E o que a gente vai se focar hoje nesse método do Privacy Grow? A parte da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós só vamos olhar... Quando tu contrata a Lei Geral de Proteção de Dados, tu leva o método do Privacy Grow todo junto, tá? Então tá tudo junto ali. Todo esse método está junto quando tu contrata a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Para tu ter ideia de como que funciona, tá? E aí o que acontece quando tu contrata o método Privacy Grow para fazer LGPD? Tu já começa evitando multa. Bom, se tu evita multa, tu tem mais lucro, né? Porque os 2.000 que tu não paga de multa é o lucro que tu tem a mais, certo? Tu traz mais valor para a imagem da empresa. Aqui, copo meio vazio. Aqui, copo meio cheio. Mais valor para a imagem da empresa, do teu negócio, para ti, né? Eu sou um MEI, mas estou organizado, né? Sou confiável, apresento confiança. Quem trabalha com serviço, quem trabalha com bens, quem vende, precisa de confiabilidade, precisa ser confiável. Se não for confiável, não vai vender. Né? Então, a venda vai acontecer porque tu vai apresentar mais valor na imagem da tua empresa e quando tu vende mais, tem mais lucro. Tá?
Tu vende mais não aumentando a quantidade de vendas, que também tu pode aumentar, mas tu vai aumentar o ticket médio, né? Tu vai valer mais no mercado, tu tem mais valor no mercado, então tu consegue ganhar mais. Formalização, o que a gente faz na formalização? A gente gera evidência, né? A gente vai formalizar, a gente vai escrever tudo, né? A gente vai dizer, como é que tu faz essa coisa assim? Eu faço assim, sabe, blá, blá, blá. Tá tudo só na cabeça, né? E como é que a gente vai fazer? A gente vai trazer isso para fora, vai tirar para fora da cabeça. A gente vai colocar isso no papel. Colocou no papel, no computador, aonde vocês preferirem, onde tu preferir, a gente vai ter mais organização. E quando eu tenho mais organização, o clima melhora, porque eu começo a ter mais tempo para fazer as coisas, né? Eu estou mais organizado, então eu reduzo o estresse, né? Aquele estresse, sabe aquele estresse de estar apagando incêndio? Eu estou correndo, eu estou sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, não consigo terminar isso aqui, tem que fazer aquilo lá, o telefone tocando, o cara me chamando, não sei o quê. Isso gera um estresse danado, né? Então, quando eu me organizo, eu reduzo esse estresse. Eu consigo fazer muito mais com o mesmo tempo que eu tinha, né? A gente já falou sobre isso em encontros anteriores, né? E eu reduzo a ansiedade. Por quê? Porque quando eu estou organizado, eu tenho uma rotina para eu executar, né? Aqui a gente faz e mostra, né? Ó, eu faço no papel aqui algumas coisas, ó. Não sei se dá para ver, mas aqui está a minha rotina ABC aqui, a minha priorização ABC, né? Então, minha listinha, né? O que que é A, o que que é B, o que que é C, a minha ata gigante aqui, e vai lá, vai cortando, vai ticando cada uma delas, né? Vai colocando isso para funcionar. Uma vez que tu fez lá a tua atividade, tu sabe o que que vem depois, sabe o que tem que fazer antes, né? O que que tem que fazer depois, o que que é urgente, né? O que que é importante, o que que pode ser feito depois do importante, o que que precisa ser descartado, né? Então a gente consegue melhorar a ansiedade, a gente reduz a ansiedade porque eu sei como as coisas vão acontecer. Eu não fico pensando, será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Eu fico projetando aquela coisa que não vai dar. Eu não vou conseguir fazer isso. E aí eu fico perdido nos meus pensamentos, projetando ansiedade, 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 e acabo não realizando as coisas que eu tenho que realizar, justamente por conta disso. Então eu fiz aqui, né, a questão da organização. E quando eu reduzo o estresse, reduzo a ansiedade e estou organizado, eu tenho mais produtividade. O que significa isso? Que eu faço mais com menos. Se eu faço mais com menos, o que acontece? Eu tenho mais lucro. Porque eu faço muito mais coisa no mesmo tempo que eu fazia antes. Certo? A formalização também vai trazer mais valor para a imagem da empresa, porque se eu consigo fazer me mostrar mais organizado, me mostrar mais formalizado, né? Eu consigo ter mais valor e isso traz mais lucro. Eu melhoro a comunicação. Essa comunicação é a comunicação interna, né? Como é que eu falo com meus colaboradores? Como é que eu falo dentro da empresa, com as outras áreas da empresa? Ou, né? Eu sou eu sozinho, mas como é que eu me comunico com o mercado? Qual é a identidade que eu passo para o mercado de uma empresa bem organizada, de uma empresa não tão bem organizada assim? Como é que fica isso? Então, isso aí é o que a gente consegue melhorar também na parte da formalização, né? Trago mais melhoria para a comunicação, mais produtividade e eu gero evidências, pessoal. Aqui está uma parte da LGPD muito importante, né? Eu faço e mostro que faço, né? Chegou lá. Vamos supor uma situação hipotética, né? Eu sou dono de uma indústria de móveis, né? Sou dono de uma empresa que faz fabricação, fabrico móveis, né? Na minha fabricação de móveis lá eu tenho muitas máquinas e algumas máquinas dessas são perigosas, elas trazem risco, né, de acidente. Mas beleza, eu vou lá. Desculpa, estou adequado à NR12, né? Tenho toda a adequação necessária à legislação. Eu treino todo o meu pessoal para utilizar as máquinas, né? E eu entrego EPI para todos os meus colaboradores, né? Então eu treino, faço tudo que tem que fazer e estou adequado à NR2 ainda por cima.
Maravilha. Infelizmente, num dia qualquer, algum colaborador teve um acidente, né? Se machucou e foi para a Justiça do Trabalho e eu sou chamado lá na Justiça do Trabalho. Bom, o seu Arthur, o seu Zezinho ali se machucou, né, na máquina tal, e eu quero saber do senhor quais são as medidas que o senhor tomou aí para evitar que isso acontecesse, né? O senhor foi negligente mesmo, como eu estou pensando que foi, ou o senhor tomou medidas, né? Dá a chance de eu me defender, né? Basta, seu juiz, meritíssimo, olha só, eu consegui, eu entrego para eles aí EPI, eu entrego para eles aí toda a parte de treinamento e eu estou adequado em NR12. Ah, muito bem, senhor Arthur. Então o senhor conseguiu cumprir todas essas atividades aí? Sim, senhor, faço tudo isso certinho. Muito bem, senhor Arthur. Então, aqui me apresenta as evidências que o senhor está adequado à NR12, que dê a sua certificação da NR12. Não tem. Mas como assim, senhor Arthur? O senhor me diz que o senhor está adequado à NR12. O cara vai lá, sofre um acidente e o senhor não tem aí um certificado da NR12, não tem aí, não foi auditado, não teve uma certificação dela? Não tive. Então o senhor me mostra aqui os passo a passo que o senhor fez aqui para seguir a NR12. Não tenho. Senhor Arthur, eu acho que o senhor tá querendo me enganar aí, senhor Arthur. O senhor não tem nenhuma evidência que o senhor está adequado. Mas tudo bem, vamos deixar essa parte aqui de lado. O senhor me diz que o senhor dá EPIs para o seu colaborador? Sim, diz. E o senhor faz treinamento com os seus colaboradores? Sim, claro, faço. Isso me preocupa muito, a saúde, e evidentemente, e seriamente me preocupo mesmo. Então tá, senhor Arthur. Por favor, o senhor me apresente aqui então o certificado de treinamento dos seus colaboradores na máquina lá. Não tem serviço. Senhor Arthur, o senhor não tem certificação da NR2, o senhor não tem treinamento. Bom, então me apresenta aqui o recibo que o senhor pagou EPI lá para os seus colaboradores. Não faço recibo. Senhor Arthur, o senhor só está me dizendo palavras bonitas, eu acredito no senhor, mas o senhor não me traz nenhuma evidência que o senhor está fazendo o que o senhor disse que está fazendo. Assim eu não tenho o que fazer, eu vou ter que lhe multar. Então, entende? A geração de evidência é para que eu mostre em juízo, que eu consiga me defender juridicamente de qualquer coisa que aconteça. Né? Então teve uma notificação lá, não, peraí, eu já tenho a documentação aqui. Tá aqui, ó. Já sai na frente. Não, tá documentado. Ó, a NPD eu te mandei ali a ata ali que eu fiz e tal. Então a gente gera ata, a gente gera políticas, a gente gera termos, a gente estabelece um sistema de comunicação. Tudo isso para tu estar seguro, para estar garantido, para que tu esteja bem quando está fazendo a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. E isso, o que vai resultar para ti? Bom, primeiro, tu vai chegar e vai dormir tranquilo, né? Vai botar a tua cabeça no travesseiro e vai dormir como um anjo. Por quê? Porque tu está conseguindo ver que o teu trabalho está sendo feito, está sendo colocado. Arthur, mas esse método, Arthur, por favor, como é que é isso, né? Vem aquela desconfiança, aquela vozinha ali, né? Aquela vozinha do cara que duvida de tudo, né? No São Tomé. Dezenas de empresas e pessoas estão utilizando o método MPG. Então, já é um método que está atestado para a implementação da LGPD, vários já estão usando. Eu tenho depoimentos, esses depoimentos estão no nosso canal, estão na página, estão aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook. Temos depoimentos das pessoas que utilizam, né, que utilizam o método Privacy Grow para melhorar os seus resultados, para utilizar para fazer a LGPD. Então, aqui eu estou te mostrando como é que tu vais fazer como é que a gente faz, né, com o método MPG para entregar tudo isso que a gente promete, para entregar tudo isso que a gente diz, eu faço isso e efetivamente a gente faz isso. A gente faz e a gente mostra que faz, certo? E aí? Consegui ser claro aí? Consegui explicar direitinho para ti? Conseguiu entender? Como é que foi aí a questão
de como é que o método Privacy Grow consegue entregar aquilo que ele promete? É isso aí. Eu sei que devem ter dúvidas, tu deve estar preocupado com dúvidas, né? Pensando, puxa, será que eu estou adequado? Será que eu não estou adequado? Será que eu preciso fazer alguma coisa? Será que eu não preciso? Entra em contato comigo. Entra em contato com o Privacy Grow. Tá? Tem os nossos contatos, pode ser aqui pelo canal, pode ser nesse vídeo, como tu achar melhor. Tá? E a gente consegue te trazer as informações que tu precisa saber. E a gente consegue te esclarecer e a gente consegue te dar segurança para que tu fique mais à vontade. Quando eu estou seguro, eu não tenho espaço para ansiedade, para angústia, né? Então a minha saúde melhora. Eu tenho muito benefício, que não é só benefício financeiro, né? Como eu já falei algumas outras vezes. Então a gente traz só o benefício econômico, né? De ter mais lucro, tu tem mais saúde, tu tem mais tempo para ti, para os teus familiares, para as coisas que tu quer, porque é importante para ti, e para dedicar para o teu trabalho efetivamente, não ficar resolvendo pepino, né? Resolvendo problema, uh, tendo que apagar incêndio, tá bem? Eu desejo que tenha sido muito útil para ti toda essa nossa conversa, que eu tenha conseguido te passar como é que tu vai conseguir obter mais lucro adequando a tua empresa, te adequando, né? Se tu é uma grande empresa, se tu é um microempresário individual, se tu é um MEI, né? Tu é um barbeiro, cabeleireira, maquiador, manicure, pedicure, massagista, trabalha por conta, aqui a gente consegue te adequar. Não pega o dado de ninguém, Arthur. Beleza, então a gente vai dizer isso. Né? A gente vai formalizar isso. Para que tu não seja surpreendido com uma notificação e agora vem uma notificação, eu vou ter que correr atrás. E agora eu vou ter que contratar alguém para me ajudar a resolver. E quando é urgente, tu sabe, é mais caro. E aí o que é pior? Tu tem que pagar. Tá? Ou tu paga, ou tu fecha a empresa, ou tu paga, faz a adequação. Né? Sai muito mais caro. Certo? Contem comigo o que eu puder ser útil para conseguir fazer essa atividade de vocês, né? E trazer mais lucratividade, trazer mais lucro, né? Conseguir que a tua empresa renda mais com passos que são práticos, que estão já sedimentados no mercado, já tem diversas empresas que estão utilizando e se beneficiando disso. Tá bem? Eu quero reforçar também para ti o convite da jornada Mais Faturamento. Nessa jornada Mais Faturamento vão ser 3 dias em setembro que nós vamos conseguir detalhadamente trabalhar com mais profundidade cada um desses temas que a gente tem visto aqui, que a gente tem conversado aqui no programa, mas que no programa, como é rapidinho, né, mesmo esses vídeos mais longos, a gente não consegue trabalhar como precisa ser. Então, 3 dias lá na jornada Mais Faturamento, dia 22 de setembro, 24 e 25, a gente vai conseguir trabalhar esses conteúdos com mais profundidade. Tá? A gente vai conseguir trabalhar isso de uma maneira mais adequada, certo? Num formato de workshop, e a gente vai conseguir aprofundar melhor cada um deles, tirar as dúvidas online de todo mundo, tá? E avançar. Saiba mais lá no link que está ou aqui na descrição do vídeo, ou lá na bio do TikTok ou do Instagram. Tá bem? Um grande abraço, fique